Doutor Me Consulta está de volta, 2h26. A gente já recebe aqui a nossa fonoaudióloga, a doutora Simone Rodrigues. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Boa tarde. Fale aqui no microfone. Me dê. Pronto. Que ela me dê. Eu gosto quando tu tá aqui. Diga, como é que foi essa semana? Tranquila? Foi tranquila, graças a Deus. Deus é bom todo o tempo, né? Olha, vamos falar hoje Mas sobre um tema super importante. Que bom estar aqui hoje. A contribuição da fonoaudiologia para crianças com TDAH. Isso. Para quem não sabe, TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Algumas crianças, elas, nos primeiros meses de vida, já vai apresentando algum tipo de comportamento, de inquietação, e aí a mãe fica, será que é TDAH? Né? O povo tem pressa em fazer o diagnóstico. Porém, existem critérios. Para a criança ser rastreada e ter o diagnóstico de TDAH, a gente precisa esperar um pouquinho, pelo menos até o 5º ano de vida, onde uma neuropsicóloga vai aplicar os testes e escalas conforme a idade dessa criança, para identificar e fazer uma mensuração dessa parte cognitiva da criança. Esse diagnóstico também ele é feito pelo psiquiatra, neuropediatra e neurologista, mas a neuropsicóloga, ela é muito importante nesse momento. E aí é quando entra a fonoaudióloga para intervir nas dificuldades da fala, porque uma grande maioria das crianças que apresentam TDAH, elas vão apresentar comprometimento no desenvolvimento da fala, ela vai ter atraso na fala. Algumas apresentam o transtorno fonético, né, fonológico, e aí entra a neuropsicopedagoga, que vai ajudar na linguagem escrita dessa criança e leitura, assim como a fonoaudióloga. Então, são muitas as áreas que essa criança vai precisar receber uma intervenção precoce para minimizar esses prejuízos, independentemente de laudo, gente. Porque tem mãe que espera fechar o diagnóstico. Não tem diagnóstico, eu não vou levar para fonoterapia. Só que a gente perde oportunidades de janelas de aprendizagem. E a fono, ela é essencial nesse processo. Se nós não entramos com uma estimulação precoce para buscar minimizar esses prejuízos ocasionados pelo TDAH, essa criança se torna um adolescente e um adulto com uma vida comprometida na questão social, a comunicação, dificuldades de relacionamentos, né, dificuldade na questão interpessoal, problemas no ambiente de trabalho. Perfeito. Olha, se você quiser participar, manda mensagem 991541079. Faça como a Camila lá do Liberdade. Ela já fala, boa tarde, doutora, meu filho de 7 anos tem diagnóstico de TDAH. E a professora comentou que ele troca muitas letras ao escrever e se perde nas instruções. Isso pode ter relação, doutora? Sim, na verdade tem a parte relação, da linguagem? que é a questão da desatenção, né? A criança, ela tem muito mais dificuldade em conseguir iniciar uma atividade e terminar por conta dessa desatenção. Algumas crianças elas apresentam um comportamento de uma agitação maior, andar de um lado para o outro, ficar movimentando as mãos, movimentando o pé, tá aqui sentado, tá balançando a perninha, ou ela fala muito, como dizem, fala pelos cotovelos, né? E tem a impulsividade, que é a dificuldade que ela apresenta em esperar a vez dela de falar. Então, eu estou conversando com você, tem uma criança que apresenta o transtorno e ela não espera eu terminar de conversar com você, ela já se mete no meio da conversa. Se precisa ficar na fila de um supermercado para fazer uma compra, ali ela já também não consegue ficar, porque ela é muito imediatista, ela quer tudo no tempo dela. Ou seja, a questão da dificuldade da troca de letras, essa criança ela precisa de uma fonoaudióloga que vai trabalhar em cima da linguagem, né, da compreensão. Eles apresentam muita dificuldade em compreender, por isso não conseguem executar essas demandas. E aí a fono entra atuando com uma terapia buscando criar nessa criança uma consciência fonológica, trabalhando os sons para que ela consiga interpretar. E aí a neuropsicopedagoga, eu não posso deixar de falar aqui sobre essa especialidade, atua nessas dificuldades de aprendizagem que o transtorno do déficit de atenção vai trazer para essa criança. Eu vou esperar um tempinho, eu acho que está muito cedo. Talvez a professora consiga fazer ele desenvolver. Não.
A função da professora é aplicar as atividades dentro do cronograma dela, porém essa criança ela precisa de uma fonoaudióloga para tratar essa linguagem, para tratar esse atraso, essas dificuldades de aprendizagem, junto com a neuropsicopedagoga e, se necessário, uma psicóloga entra com TCC, né, que é a terapia cognitiva comportamental dessa criança. Então são várias especialidades. Por vezes, a mãe ela prioriza muito a fono, porque tem a questão do atraso, né? Entretanto, a fono ela necessita da neuropsicopedagoga. Perfeito. Porque ela que é a profissional que vai atuar ali diretamente, que ela é capacitada, habilitada para trabalhar com a questão da escrita, da leitura. Essa criança ela vai conseguir ter um suporte. Essa equipe multidisciplinar dá um suporte para que ela consiga ter potencial para desenvolver. Olha, o Rogério lá do Paraviana, doutora, meu filho tem TDAH e fala muito rápido, às vezes nem dá para entender o que ele quer dizer. Obrigado, João. Isso pode ser um problema de atenção auditiva, doutora? Ou a fonoaudiologia, como é que entra nesse caso? No caso dele, a gente precisa encaminhar para realizar uma audiometria, né? Para verificar como é que está a questão auditiva dessa criança, né? E fazer uma avaliação, sempre eu faço essa colocação sobre avaliar. Então, primeira conduta, passa por uma fonoaudióloga. A fonoaudióloga ela é a profissional responsável por desenvolver, por reabilitar a comunicação. E aí, se necessário, ela vai encaminhar para todas as especialidades que possam assistir essa criança. Por vezes, a gente aqui durante a conversa recebe algumas perguntas, a sensação que a gente tem é que o pai queira que a gente consiga resolver, mas são muitas coisas que é preciso avaliar, que é preciso investigar, para conseguir chegar a uma conclusão e montar um plano de terapia eficiente, que realmente esse pai consiga ter resultados, que é o que eles buscam. Sim, total. A Tatiane, lá do Asa Branca, boa tarde, meu menino de 8 anos demora para responder quando a gente fala com ele. Parece que ele se perde no meio da conversa. Isso pode ser um problema, doutora, de atenção auditiva, de algo do tipo? Sempre a gente vai buscar investigar se tem algum tipo de comprometimento auditivo, né? Que também é a fonoaudióloga que trabalha na área de saúde auditiva, né? A questão ocupacional, para identificar se tem algum tipo de comprometimento. E hoje nós não podemos deixar de ressaltar o uso excessivo das telas. Então, por exemplo, se o teu filho está brincando e você chega em casa, ele consegue perceber o barulho do carro, ele consegue perceber que os pais chegaram. Uma criança que ela passa muito tempo diante das telas, você chega, você passa, você senta próximo e ela não consegue perceber. Ela não consegue perceber o ambiente e a movimentação. Então, hoje, comportamentos muito parecidos com o TDAH está relacionado ao uso excessivo de telas. Então, a gente precisa sinalizar isso nesse programa sobre a redução. E eu sempre falo para os pais, não estou dizendo que é o caso da Tatiane, né? Mas, assim, evitar a tela o máximo possível. O cérebro dessa criança é hiperestimulado pelo uso excessivo de telas. E isso traz um comportamento muito parecido com o TDAH. E por vezes a criança recebe diagnóstico de TDAH. Mas é o uso excessivo de tela. Então, sempre oriento buscar uma fonoaudióloga, realizar uma avaliação, ser conduzido por uma profissional que possa assistir e sanar todas as dúvidas. Olha, Michele lá do Caçari, minha filha tem TDAH e dificuldade de acompanhar a leitura na escola. A fono pode ajudar ela a desenvolver melhor a leitura e a escrita, mesmo que já esteja sendo acompanhada por psicólogo e neuropediatra? Sim, mesmo que ela esteja sendo acompanhada. A fonoaudióloga é um profissional que não fica de escanteio no tratamento multidisciplinar. Ela é essencial para trabalhar a questão da comunicação, da compreensão, interpretação de texto, trabalhar a fluência. Então, a fono, ela tem um papel primordial nesse desenvolvimento da criança. E algumas crianças, por vezes, Hélio, ela só recebe acompanhamento do psicólogo, porque a mãe,
acaba aqui acreditando que ela está conseguindo desenvolver. E aí, quando a gente solicita o relatório da escola para buscar e identificar como é que está a vivência dessa criança na escola, questão social, atividades em grupo, atividade coletiva, acompanhamento da matéria, a criança ela não tem um acompanhamento. Ela não consegue estar naquele ambiente, se socializar, interagir, a realizar atividadezinhas de grupo, porque o transtorno tem um impacto nessa socialização. E aí ela reduz a vontade de se comunicar. Algumas crianças vão apresentar a fala muito mais acelerada, que é a fluência que a gente chama, né? Ela vai chegar, vai falar, contar tudo, como é que foi na escola, como é que foi, eu brinquei, eu subi, eu disse, As crianças, elas são muito rápidas, né, doutora? Respira. E os pais têm um pouco de culpa nesse acelerado da criança, porque, como falei no programa anterior, a nossa vida corrida e agitada a gente transfere para a criança. Que a mulher, ela sai para trabalhar, ela volta para casa, por vezes ela faz o almoço, o esposo também tem as suas funções, e aí a criança está no meio desse furacão. Bora, meu filho, senta, come, ainda não comeu, eu tô atrasado, eu vou chegar atrasado, já pegou a tua roupa, já pegou a tua bolsa. Ela vive em um meio como? Extremamente agitado. Então ela não tem como ser uma criança calma. Orientação para as famílias que estão ouvindo o programa hoje. Se a criança possui TDAH, buscar proporcionar um ambiente o mais favorável possível, mais tranquilo, sem gritos, dar atenção para essa criança, sentar, ouvir, explicar. Tem crianças que para ela conseguir sair do quarto, tomar banho, se arrumar para chegar lá no consultório, a mãe fala que chamou 5 vezes, 10 vezes, que já brigou, que já se estressou. Eles levam um tempinho um pouco maior, né? A gente precisa fazer uma organização de rotina. A fono que faz isso, né? Ela faz uma organização de rotina. Então eu tô aqui contigo, tu já sabe o que tu vai fazer depois que acabar o nosso programa. A maioria das crianças que apresentam TDAH, elas não têm essa consciência. Então a mãe tá dizendo, bora, acorda, levanta. Acordar e levantar para ir para onde, fazer o quê? O quadro de rotina vai ajudar. É segunda, acordou, escovou o dente, tomou café, aula, almoço, reforço, escolinha de futebol, dormir. Terça-feira, qual é a atividade? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo é lazer, é igreja, é passeio, é fazenda, para onde essa criança vai? E a gente consegue organizar essa cabeça. Então é um quebra-cabeça aí bem complexo que a gente tem que montar. Olha, o Raimundo lá do Centenário, boa tarde, meu filho de 10 anos também tem TDAH, fala demais, às vezes interrompe os outros e não espera a vez de falar. De que forma a fono pode ajudar ele, doutora? Antônio, isso a gente acabou de falar normal, pouquinho, não que é? Sobre a impulsividade. Gente. É o tempo que ele não tem para esperar. A maioria são muito imediatistas, né? Então, ele não tem a paciência. Nós vamos trabalhar com as emoções, histórias sociais, brincadeira lúdica, apresentando conceitos de valores, respeito. A gente precisa esperar o outro falar. É algo que você precisa construir na criança. Sim, claro. E o ambiente familiar influencia muito. Doutora, a Lúcia lá do Messejana, boa tarde, doutora Simone. Escuto seus programas sempre quando estou em casa. Minha filha faz acompanhamento com psiquiatra e psicóloga, mas nunca foi na fono. Em que momento é indicado procurar uma fonoaudióloga para criança com TDAH? Oi, Lúcia. Obrigada, viu, pela participação no programa. Lúcia, agora, já anota o número. Tá na hora, Lúcia. Passou da hora. Já anota o número, corre, agenda uma avaliação. Se você não começar o acompanhamento da tua filha agora com a fono, lá na frente ela vai precisar de qualquer forma. Só que vai ser um pouquinho mais trabalhoso para a fono desenvolver algumas habilidades, porque a criança ela já cresceu um pouquinho. Quando a gente fala sobre atraso no neurodesenvolvimento, a gente não pode esquecer de citar uma palavra chamada neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de se adaptar a mudanças, de se modelar a estímulos, frequência, continuidade. Então, se hoje eu vou fazer um bolo de chocolate, eu tô com o celular, eu coloquei aqui e aí eu tô vendo a receita.
Amanhã, depois da manhã, eu vou fazer outro bolo, é a mesma receita, eu já decorei uma coisinha ou outra. Meu bolo ficou um pouco mole, ficou cru, não ficou bacana. No segundo dia ficou mais ou menos. No terceiro, o bolo ficou bom, mas a calda não ficou bom. Você vai se aprimorando. Então, crianças que têm atraso no neurodesenvolvimento, elas precisam de uma assiduidade, continuidade, frequência em todas as especialidades que é necessário. Por vezes, as mães dizem assim, ai meu Deus, é muita coisa. Mas é o que o neurologista percebeu, é o que a fonoaudióloga, que por vezes vem primeiro para mim, então é o que ela percebeu que a criança precisa. Eu não consigo pagar todas as terapias. O que você consegue? Você consegue pagar uma? Então a gente vai trabalhar com essa uma e você vai ser a extensão da terapia em casa com essa criança, tá? A fono, eu digo que ela tem um papel essencial, por quê? Porque ela é responsável pela comunicação. Se a criança não tem comunicação, tem uma fala atrasada, não consegue expor o que ela quer, o que ela está sentindo, onde é que ela está sentindo dor, ela não consegue expressar um desejo de comer uma fruta, como é que ela vai conseguir desenvolver? Como é que ela vai conseguir ir bem nas outras especialidades? Então, eu sempre falo que a fonoaudióloga, ela é ali a base, o alicerce, e os outros profissionais vão sendo como se fosse uma coluna, né, em construção desse desenvolvimento. O Anderson, lá do São Vicente, meu filho tem TDAH e e quando a gente vai fazer uma atividade, parece que ele não atende às instruções, mesmo quando a gente repete. Isso pode ser um problema auditivo, será, doutora? Por vezes, quando a gente descarta a questão auditiva, é a compreensão. Ele não consegue executar porque ele não compreendeu, né? Então, eu posso chegar aqui e falar, Hélio, vamos tomar café? Foi uma frase pequena, né? Diferente de chegar, oi Hélio, tudo bem? Boa tarde. O que tu acha da gente ir tomar um café? Eu falei um monte de coisa. Qual foi a parte que essa criança pegou? Café. Tá entendendo? A criança. A criança, não sei o que ela pegou. Sei que eu peguei Entende? café. Então, você vai procurar fazer atividade sempre de curto prazo, né? Vamos criar uma frase. A menina foi à feira comprar maçã, laranja, banana. Não, a menina foi à feira. Ou a menina comprou banana. A menina comprou maçã. Mais curto, porque o tempo de atenção dele é mais fragmentado, né? Então, o que é o ideal? Fono, os especialistas necessários para fazer o acompanhamento, para você receber um norteamento, orientações e instruções de como ajudar o teu filho em casa, porque sozinho você não consegue. Hoje nós temos profissionais capacitados e habilitados para instruir os pais como proceder. E a escola, ela tem um papel essencial, porque a escola, ela precisa criar um plano de terapia individual para cada criança. A minha criança com TDAH, ela vai receber um plano de terapia individualizado. A outra criança da minha vizinha que tem TDAH, ela também vai receber um plano de terapia individualizado. Então, essas atividades que vêm para casa têm que ser criadas e montadas específico para aquela criança. Qual é a dificuldade dela? Se eu falar, você vai fazer uma prova e aí daqui a 10 minutos a tia pega a prova de você. Por mais que a pergunta seja pequena. Se ele tem a dificuldade, ele não vai conseguir ler e compreender. Quando ele termina a leitura, ele volta de novo para ele tentar entender aquilo que a pergunta está solicitando que ele faça. Agora, não conseguiu executar. Se eu falar, você tem 2 laranjas, eu entrego para você mais 2 laranjas. Com quantas laranjas você ficou? Automaticamente, ele pode pegar 2 lápis, mais 2 lápis, juntou, fez 4. E ele diz 4. Então, a escola, ela precisa mudar a modalidade de assistência para essa criança. A prova oral, por vezes, é muito melhor, porque ele consegue, na hora, ter um auxílio dessa professora, executar essa prova e tirar uma nota boa. Porque, às vezes, ele não respondeu a prova porque ele não conseguiu entender nada. E ele não teve uma ajuda para alguém ler e interpretar para ele. Então, a escola, ela é essencial nesse papel de desenvolvimento. Olha, doutora, para a gente finalizar, a Viviane, lá do Raia do Sol, ela fala que a filha dela fala muito baixo. Ela tem TDAH também. Quase não dá para ouvir.
Isso pode ter relação com timidez? O que a senhora acha? Claro, tem que fazer uma avaliação, né? Não dá para falar assim. Fazer uma avaliação, porque é só uma informação, é muito vago, Sim. né? Ela fala baixo por quê? Porque todo mundo em casa fala muito baixo. Essa timidez dela, em que momento que começou? Em que momento que ela fala baixo? É só em casa, com os pais? É em um ambiente escolar? É quando ela está próximo de muita gente? É em um evento da família? E aí entra a fono para avaliar e buscar identificar, melhorar a articulação, a dicção, a abertura de boca, para tentar trabalhar essa dificuldade que ela está tendo em se comunicar. Vamos falar lá da 123 Decolar, doutora, para todos os nossos ouvintes. A 123 Decolar é um espaço multidisciplinar que tem foco com crianças que têm atraso no neurodesenvolvimento infantil, não é isso, doutora? Exato. Faça o convite. Hoje nós estamos localizados no bairro São Francisco, Rua Valério Magalhães 1027. Tá? O nosso contato é 991644481. Então você não precisa, para o paizinho, para a tia, para o familiar que ouviu e conseguiu perceber, captar que talvez tenha uma criança na família que tem um comportamento próximo, não precisa esperar. Gente, o tempo que vocês esperam é o tempo que essa criança deixa de desenvolver. Eu tenho crianças que eu comecei a atender recentemente, que a mãe falou, ele foi diagnosticado com 2 anos e meio, com autismo. E aí eu estou aguardando ser chamada, né, pelo Centrinho, mas ela é a 220, isso já tem quase 4 anos. E a mãe não fez nenhuma intervenção. As janelas de aprendizagem vai passando, as oportunidades, né? E a criança vai crescendo. Quanto mais velha ela estiver, quanto maior a idade, maiores são as dificuldades. Não é para o profissional que vai tratar essa criança, é para a própria criança, porque ela se vê em um cenário onde ela é colocada à prova todo o tempo, a teste, e ela não está tendo condições. Por mais que a gente, quanto profissional, busque minimizar e busque oferecer para ela condições dela executar as demandas, ela já tem conhecimento se ela é uma criança acima de 4 anos. Que ela não está conseguindo. A terapia fica desafiadora demais. Ela não vai querer estar naquele ambiente. E aí entra a questão da saúde mental. Ao menor sinal de atraso de algo que não está correto, mãe, a gente sente. A gente sente se está tudo ok. Então, busque. Eu sempre oriento. Atraso na fala, fono, vai para fono, ela encaminha para os profissionais necessários e aí te leva até um neurologista, um neuropediatra, te encaminha para o psiquiatra, porque algumas crianças, a gente não pode finalizar sem fazer essa colocação, ela vai necessitar de medicamento muito cedo, para ela ter esse suporte de ficar numa condição em que ela consiga desenvolver as atividades na escola. Eu só vou usar medicamento para gripe se eu entender que eu estou gripada. A mãe só vai tratar e ajudar aquela criança a desenvolver se ela entender que a criança precisa de ajuda. E aí entra toda uma questão: alimentação, sono, rotina, terapia, atividade física para proporcionar uma qualidade de vida para essa criança. Olha, tem mais uma mensagem aqui. Boa tarde, Hélio, doutora, João Pedro e amigos ouvintes da sintonia desse maravilhoso programa. Hélio, estamos todos os dias almoçando na sintonia e quero parabenizar essa profissional top e dizer que vocês dois fazem uma dupla top das galáxias. Você já é quase um profissional nessa área também. Eu sei disso, Madalena. Eu falo pra vocês, eu já sou formado, só falta o meu... O diploma. Só falta o RQE, o CRM meu, né? Mas é isso, olha... quero agradecer você, ouvinte querida, Madalena Aragão e Maiara lá do Pricumã, pela sintonia sempre aqui. São nossas ouvintes fiéis, viu, doutora? Madalena e Maiara, obrigada, viu? Isso enche o nosso coração de alegria. Verdade. Porque a gente... Esse programa é feito para vocês. Fica feliz, né? Porque né? A sociedade, a comunidade, ela tá participativa, ela tá atenta ao programa. Cada programa que a gente decide falar é com o objetivo de levar conhecimento para vocês. Primordial, né? Sanar as dúvidas, orientar, porque o que falta muito é realmente para onde eu vou, mas para quem? Eu recebi uma mensagem ontem, a mãe da criança falou: mas doutora,
para quem que eu vou? Com quem que eu começo? Eu não sei por quem que eu começo. Então, eu não saber por quem eu começo, fono, psicóloga, psicopedagoga, neuropsicóloga, neuropsicopedagoga, psiquiatra, para onde é que eu vou? É um empecilho para você começar o tratamento. Mas assim, eu fico muito feliz e eu até brinco com o Hélio, né? A gente tem um engajamento muito bom. Muito. Desde o primeiro A programa. é recordista por aqui. Assim, Nem graças dá a tempo todos vocês. nem dá tempo da gente ler tudo, ainda ficou gente de fora. Inclusive, deixa eu agradecer aqui quem faltou. A Lidiane lá do Jardim Floresta, o Júnior do Pintolândia, a Rebeca do Bela Vista, também o Fábio lá do Calungá e a Helena do Paraviano, o Marcos do Caimbé e a Juliane do Aparecida. Muita gente, né? Gente, não dá. O tempo é muito curtinho, inclusive já estamos acabando. Extrapolando. Mas é claro, quero agradecer a todos os ouvintes, vocês são muito especiais aqui pro Doutor Me Consulta. Obrigado, Madalena, tá? Você também é uma querida. Tive o prazer de conhecê-la aqui há alguns dias aqui na rádio. E o programa é feito para você, o objetivo é esse mesmo. É te levar saúde e informação com médicos de respeito, médicos qualificados que são referência no nosso estado e te levar a informação de qualidade, acima de tudo. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais um programa finalizado com sucesso, com chave de ouro. Obrigada, meu amor. A gente está indo embora, agradecendo sempre a sua participação. Hoje por aqui passaram alguns especialistas. Quero agradecer o Dr. Álvaro Neto, pediatra, falamos sobre seletividade alimentar. Agradecer também a psicóloga Neuci Lima, lá da Clínica Mãe de Deus, falamos sobre saúde mental na infância e adolescência. E a doutora Simone Rodrigues aqui do meu lado, fonoaudióloga, falamos sobre a contribuição da fonoaudiologia para crianças com TDAH. Ei, Hélio, a gente não Diga. pode esquecer, né? Próximo programa, nós estamos no mês de novembro. Sim. Novembro Roxo, o mês em que toda a área da saúde trabalha para essa conscientização, a prematuridade extrema. Então, no próximo programa a gente vai falar sobre os atrasos relacionados à prematuridade e a atuação da fono para desenvolver essas crianças ainda em UTI. Perfeito.